passando aqui. Então, pessoal, tentei aqui fazer uma live, não está muito dando certo. Estou passando para vocês, então, para alguns que estão conectados no Collaborate, vou compartilhar apenas a tela do meu computador, que funcionou, mas não, o vídeo não. E como que vai ser essa aula? A gente vai falar sobre, dentro de cursos industriais, um dos cursos que o engenheiro mais costuma trabalhar, que não, exceto os engenheiros que fazem a gestão operacional de custo, todos os outros engenheiros também trabalham com projetos. Então, a aula de hoje vai ser referente à gestão de projetos, a gestão de custos em projetos. Tá legal? Então, deixa eu puxar aqui. Então, planejamento dos custos para projetos. E antes da gente entrar diretamente no tema da aula, já trabalhando com os números, embora eu sei que o pessoal do quarto e quinto ano aqui que faz essa disciplina já está habituado a trabalhar com projetos, vale novamente fixar o que é projeto nesse nosso contexto, tá? E custos em projetos trata da consolidação de recursos e atividades para a formação de um orçamento com base no controle e execução do projeto. Então, a gente fazer uma análise de custo não é só na parte do planejamento do projeto. Quem já trabalha com projeto sabe disso. Estou falando aí para os que ainda talvez não tenham sido iniciados nessa arte. Então, ao fazer a análise do custo no momento inicial do projeto, também tem que ter ali o controle durante a execução do projeto para que o projeto ele atenda à expectativa de rentabilidade, por exemplo, expectativa de ficar dentro de um orçamento previsto no seu início e ajustado durante a execução deste. Tá? Os custos do projeto também vão determinar qual que é o pacote de trabalho que forma o projeto. Eventualmente, eu vou fazer pacotes de trabalho que vão ser entregas parciais e cada entrega parcial vai ter o seu orçamento fechado. Por exemplo, numa construção civil, onde vai ter ali o preço total da obra, mas a liberação dos pagamentos do proprietário, do contratante, para o construtor vai ser nos momentos chaves dessa construção, como por exemplo na entrega da fundação, entrega da estrutura e finalização para acabamento. São alguns pontos que cada pacote de trabalho vai ter o seu custo e vai ser feito um controle nesse momento. Além disso, o custo de projeto determina o planejamento das atividades futuras. Ao fazer o controle do custo de projeto durante a execução desse projeto, eu já consigo ter em vista o meu futuro e se eu estou seguindo esse crescimento dos meus gastos, se eles estão atendendo ao meu planejamento. É bem comum numa obra mal planejada ou mal gerida, o custo final ser o dobro, o triplo do custo originalmente pretendido. Em obras públicas a gente ouve bastante falar disso, certo? Então, ao fazer um controle adequado de custos, não só no início, mas sim durante a execução, o controle é feito durante a execução, esse projeto tende a ter um maior nível de sucesso, certo? E definindo o que é projeto, diferenciando o projeto de um processo, o projeto de uma operação. Até então a gente estava trabalhando ali dentro de gestão de custos, referente a ambiente de operação. Uma empresa que produz tantas peças por período, uma empresa que compra e revende tantas unidades. E ali a gente tinha o custo de um processo cotidiano dessa organização. Agora, quando a gente trabalha com projeto, ele tem algumas características que fogem desse escopo, tá? Então, dentro de projeto, a gente tem uma característica bem importante, que é o tempo. O gerenciamento de tempos em projetos está ligado a todas as áreas do projeto. Então, quando a gente faz a gestão de custo, a gente também está gerenciando esse custo no passar do tempo, ok? E as etapas onde todas as atividades são identificadas, analisadas e ordenadas em uma linha de tempo para sua execução, formando um cronograma do projeto.
Ao fazer o cronograma do projeto, seja utilizando um documento de texto, uma planilha Excel ou Project fazendo um gráfico de Gantt, você tem ali o que pretende ser feito a cada bloco de tempo. E essas execuções, esse pacote de serviços que estão sendo feitos, eles serão também controlados e o ideal é que seja feita uma gestão de custos dentro de cada um desses pacotes. Ok? Se você consegue gerenciar o micro, um monte de micro vira o macro. Então, ao conseguir fazer um bom controle e que não haja nenhum desvio em cada pequeno pacote de trabalho, um pequeno pacote de serviço, o projeto completo também não vai ter muitos desvios, não tende a ter. Beleza? E quanto mais atrasa um projeto, mais tarde se obtém o seu resultado. O projeto, novamente, de construção civil. No Brasil, a gente costuma utilizar bastante a alvenaria, utilizando tijolos e blocos, que é um projeto que ele acaba sendo caro em matéria-prima e barato em mão de obra. Contudo, se a gente olhar nos Estados Unidos, por exemplo, uma casa ele é feita em muito menos tempo, usando o drywall. O drywall em si ele acaba sendo também uma matéria-prima cara. E a mão de obra, por unidade de tempo, ela é mais cara do que a brasileira. Contudo, eles fazem muito menos tempo a construção. E isso faz com que fique barato essa execução. No Brasil, acompanhei algumas obras de construção com drywall já, e teve caso onde o tempo da construção de uma casa de alto padrão levou mais tempo em drywall do que na alvenaria. E o problema foi que foi feita uma má gestão desse tempo. Então você acaba tendo um recurso caro, uma matéria-prima cara, que é mais cara ainda do que a alvenaria, com uma mão de obra talvez mais cara do que seria a da alvenaria também, os pedreiros tradicionais. E com isso você acaba não tendo o maior benefício que seria, comparando tecnicamente os dois tipos de construção, que seria o tempo de entrega. Então eu teria uma aplicação mais intensiva de recursos, contudo teria um retorno mais rápido. Vocês que estão acompanhando a aula, tá claro o som? Beleza. Continuando então, quando mais se atrasa um projeto, mais tarde se obtém o seu resultado. E fazendo uma análise econômica, lembrem lá de engenharia econômica do pessoal da produção, ou gestão econômica da produção 1, pessoal da mecânica, se a gente aplica um recurso e tem o resultado ainda hoje ou semana que vem, acaba sendo bem mais interessante do que esse mesmo recurso e o resultado é retornado daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Porque esse dinheiro poderia estar sendo aplicado para uma outra construção, para um outro projeto, e cada projeto me traria resultados, certo? Então, para a gestão de custos, o tempo acaba tendo um impacto bem grande, principalmente ao tratar-se de projetos, já que também projetos têm como característica que raramente um projeto vai ser executado em 2, 3 dias. Projetos costumam ter um escopo maior para que ele seja gerenciado na forma de projeto. Senão a gente simplesmente vai e faz, né? Então, quando tem todo o controle, planejamento de uma execução de projetos tradicional ou mesmo de um ágil, considera-se que seja alguma tarefa com um nível de complexidade não banal, beleza? E diferença de projetos para operação aqui, fazendo uma comparação. Temos aqui um projeto de desenvolvimento de veículo, por exemplo, que é um item que vocês estão bem acostumados a estudar, pelo menos o pessoal da mecânica aí, da produção alguns. Aonde vai ter um projeto, pode ter um projeto dentro da empresa de ajuste de linha de produção, um projeto de contratação de mão de obra. Vamos fazer um projeto para contratar ali mais 200 funcionários para operacionalizar uma nova linha de produção que a empresa está fazendo com um novo tipo de veículo. Vamos fazer um estudo de novos mercados. Como que está o mercado para SUV? Como que está o mercado para caminhonete? Ou evolução de produtos, projeto de melhoria, projeto de novos modelos do produto. Vamos começar hoje a fazer o desenho do projeto do novo
vamos ver, o novo Opala 2030, né? E esse veículo, ele não vai sair já a semana que vem. E eu não vou começar a fazer esse projeto em 2019. Qual o tempo que leva para desenvolver tecnicamente um veículo? 6 meses, um ano, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende dos recursos aplicados nesse projeto. Contudo, antes da empresa começar a colocar engenheiros fazendo o projeto estrutural, o projeto mecânico, o projeto do powertrain, vai ter ali um time de análise de mercado que vai ter que fazer uma identificação de qual que é o tipo de demanda do público. Hoje em dia, o pessoal quer um carro mais potente, um carro mais econômico, um carro maior, um carro mais compacto. Esse tipo de análise faz parte de um projeto, olhando ele de uma escala mais ampla. Um projeto que vai ter ali um início, um meio e o fim. Sendo que o início vai ser na detecção de uma necessidade de mercado ou de uma necessidade da minha empresa comercializar alguma coisa e vamos procurar então esse mercado. E o fim vai ser no momento que o desenho do veículo já tiver sido finalizado, já tiver sido feito todos os testes de mercado, testes técnicos, testes de resistência. E já tenho toda a minha cadeia de fornecimento, minha supply chain, trabalhando para o desenvolvimento desse produto. E, além disso, eu vou ter também os meus primeiros veículos finalizados, porque eu tive que também, dentro desse projeto macro, o projeto da produção, o projeto da minha esteira, o projeto do meu site, o projeto do meu, de repente, um novo barracão, onde vai ser feito essa montagem, ok? Tudo isso faz parte de um macro projeto que, por sua vez, pode ser dividido em projetos menores. Já uma vez que terminou esse projeto, eu entro no momento da operação, que é quando os meus veículos estão sendo montados, estão sendo transportados ali para comercialização. Isso daqui já é um momento posterior. Moto passando. Já no momento posterior, aonde eu não estou mais tentando descobrir como fazer esse veículo. Ele já foi feita essa descoberta, já foi feito todo o desenho, todos os estudos, e agora eu estou operando. E aí a gestão é outra. Não é se vai caber no orçamento ou não. Vai ser verificado se as minhas eficiências estão adequadas, se os meus recursos estão chegando na hora certa, se eu estou tendo o atendimento do meu fornecedor. De repente, a partir disso, cria-se o projeto de troca de fornecedor, projeto de melhoria da fabricação ou outros projetos relacionados assim. Certo? Além disso, o projeto é um esforço temporário e único com a existência de uma equipe multidisciplinar para executar, planejar, controlar e entregar um projeto dentro do prazo, conforme custo de viabilizado de acordo com a qualidade esperada pelo cliente. Quais são algumas palavras-chave aqui? Acordado com o cliente acaba sendo um termo muito importante no ambiente de projeto. Você pode ter um projeto mais barato ou um projeto mais caro, um projeto mais rápido, um projeto mais lento, desde que o seu cliente esteja de acordo, porque ele é o principal stakeholder desse projeto, ok? Então, a partir do momento que você definiu prazos de entrega, pacotes de entrega, é essa meta que você tem que correr atrás para poder entregar. Então, enquanto isso, na operação não vai ter não vai ser exatamente dessa mesma forma que você vai trabalhar. Você vai trabalhar ali no processo repetitivo, no qual você já conhece o tempo, você já conhece o intervalo, você já conhece os métodos de trabalho que vão possibilitar que um monte de peças de metal transforme-se numa máquina que leva pessoas e compras para um lado e para o outro, né? Você vai ter a rotina de trabalho e funções de cada indivíduo nesse sistema operacional, beleza? Dentro de uma operação, pode ser que seja solicitado e executado um novo projeto de melhoria contínua, por exemplo. Isso é um projeto na qual a necessidade é de identificar chances, identificar oportunidades de fazer um processo ficar mais eficiente e me trazer mais resultados, uma eficiência melhor da minha operação. Beleza?
Mais algumas diferenças aqui. Trata-se, por exemplo, do projeto que é um esforço temporário e único conforme início, meio e fim do projeto. Então, é temporário. Se o projeto é eterno, não é mais um projeto, vira uma operação, a não ser que tenha algum erro ali. Existem projetos que duram mais tempo do que o planejado e esse tempo acaba excedendo-se e continuando até o infinito. Qual que é o problema disso? O problema é que você não vai conseguir ter as vantagens de uma gestão de operação num projeto que talvez já fosse uma operação. Projeto de empresa que trabalha com prototipagem, por exemplo. Eventualmente, já conheci casos de uma empresa que ficou 3 anos trabalhando em protótipo e vendendo esses protótipos. Então, ao invés de trabalhar numa forma de processo operacional, a cada momento tinha ali mudanças no design do produto deles, da máquina que eles estavam vendendo, que a princípio deveria ser padronizada. Dessa forma, não tinha como ter uma melhor eficiência quando você está trabalhando com o processo de prototipagem. Não consegue criar um processo padrão de montagem, por exemplo, ou esse processo vai ser mudado toda hora, perdendo as vantagens de uma padronização, que uma padronização poderia oferecer. Outra característica de projeto, presença de marcos, principalmente durante a execução do projeto. Marcos principais durante a execução do projeto. Então, falei da casa lá. Vamos fazer um marco que é o final da fundação, depois a estrutura, depois a alvenaria, depois o acabamento. Cada marco desse vai fazer com que eu consiga fazer um trabalho de um maestro fazendo a solicitação de recursos no momento certo. Quando que vai chegar as telhas? Quando que vai chegar as vigas? Cada um desses itens, se eu mandar chegar tudo no começo, vou ter diversos problemas. Primeiro, espaço. Segundo, problemas econômicos, no sentido de que eu vou ter o item antes do momento da utilização, logo esse dinheiro poderia não estar correndo do meu caixa, né? Ou eu paguei adiantado e vou ficar com um item que ainda não é necessário, ou eu até posso ter ali um prazo de 60 dias, mas se eu for ter 60 dias, que seja 60 dias após a necessidade daquele item, não 60 dias após a minha solicitação, que é 20 dias antes da necessidade. Perdi 20 dias nessa brincadeira, né? Reformulação do escopo conforme mudança das necessidades do cliente. Um projeto ele pode ser alterado. Isso é uma característica de projeto também. Em maior ou menor grau, os projetos costumam ter flexibilidade, que também tem um maior ou menor grau dependendo da etapa do projeto. Um projeto de construção civil. Cada projeto acaba trazendo uma casa nova, que vai ser adequada para os moradores, seja devido às necessidades ou aos recursos que eles têm disponíveis. Cada projeto de construção civil vai ter uma característica relacionada ao terreno, ao tipo de solo, à posição do solo. Embora, muitas vezes, é possível que você veja um engenheiro civil pegando um projeto que ele já tinha criado e utilizando ele como referência para um novo projeto. Exemplo disso, Minha Casa Minha Vida, onde você tem ali diversas e diversas casas, onde não é feito um estudo arquitetônico individualizado para a necessidade do comprador. A necessidade principal ali é baixo custo. Então, um jeito de economizar custo aí acaba sendo, inclusive, na hora de gastar na mão de obra do engenheiro que vai fazer esse projeto, do arquiteto que viria a fazer um projeto como esse. É feita uma análise diferenciada, mas para baixo, né? Nesse tipo de avaliação. Preocupação com custo, tempo e qualidade na entrega final. Ao observar qual que é o seu prazo final, o seu momento final ali, você tem que imaginar quanto que vai ser o custo total dessa obra. Tem ali os marcos intermediários onde serão feitos desembolsos, serão feitos pagamentos, mas lá na frente vai ter um valor mais alto, ou melhor, um valor muitas vezes mais importante a ser avaliado, que é o custo total da minha obra. E esse custo ele tem que ser controlado, mas para que eu consiga fazer um controle, eu não observo lá na frente, eu vou observar durante a execução do projeto.
e termina com um resultado único e específico. Isso é uma característica também do projeto, que é o resultado único. Entre um projeto e um processo, voltando para Minha Casa Minha Vida, é tão padronizado a construção de um imóvel como esse, que ele acaba sendo muitas vezes um processo construtivo mais do que um projeto construtivo. Os itens eles são únicos no sentido de que cada um tem um endereço, mas se você acorda dentro de uma casa dessas, muitas vezes você não vê a diferença dessa casa de uma outra, pelo fato de elas terem até a planta muito igual, né? Então, a diferença de projeto para processo muitas vezes acaba sendo meio fluida. Existem processos flexíveis e existem projetos que são menos flexíveis. Processos flexíveis é um processo na qual, comparando a um outro processo, que eu vou ter sempre o mesmo produto idêntico, um processo de fabricação de pão, por exemplo. É um processo que chega a ser mecânico. Em alguns lugares ele é literalmente mecânico. Joga farinha, sal, açúcar e fermento e água numa máquina e sai com pão do outro. Mas você pode também ter pães artesanais, pode ter o bolo confeitado, tudo feito pelo padeiro e confeiteiro que trabalha num ambiente muito similar. Contudo, você vai ter diferença no resultado em termos de ser único ou não, ok? Além disso, do outro lado temos ali uma operação. A operação é um processo contínuo, estável, rotineiro e repetitivo. Ou desejamos que assim seja, certo? Ocorre a mesma função com o mesmo desempenho durante todo o processo. Então, a operação ela vai ter, espera-se novamente, a gente trabalha para que ela tenha o mesmo desempenho durante todo o processo. Por que eu falo que espera-se? Porque existe ausência de funcionário, existe quebra de máquina, existem diversas características que influenciam no desempenho da minha operação. Eu posso ter até um desempenho meta, né? Uma meta de desempenho, um desempenho ótimo. O desempenho ótimo é aquele desempenho na qual eu desconsidero qualquer oscilação. Contudo, esse desempenho ele é inalcançável devido a existirem inúmeros fatores que influenciam um ambiente onde tem muitas pessoas trabalhando com diversos materiais para juntar diversas peças para ter um produto padronizado, certo? Quanto maior o número de elementos dentro de um sistema, maior é a chance de que aconteça alguma coisa fora da expectativa e que haja uma variação leve ou não dentro do meu processo. E gerenciamento baseado em metas e resultados. O resultado da operação vai ser medido, certo? Eu vou ter a minha meta para servir de referência para o meu resultado. Então, a produção de um carro no chão de fábrica tem ali como meta quantidade de carros por hora ou por dia. E o resultado também vai ser na mesma unidade, com a diferença que a meta ela é colocada e o resultado ele é medido e depois é comparado à meta. Garantia de sucesso no projeto. Entreguei o projeto. Quando vocês forem fazer um projeto, trabalharem no ambiente de projeto, é necessário verificar se houve um nível adequado de sucesso nessa sua execução. Então, por exemplo, quando for feita uma entrega, algumas perguntas que podem ser feitas para ser feita uma avaliação de o quanto bem sucedido foi esse projeto. O tempo de entrega foi dentro do previsto? Ele excedeu demais o que eu havia combinado com o meu cliente e esse motivo de ter excedido ou não foi algo com o qual o cliente estava de acordo, né? Eventualmente, novamente no exemplo da construção, por ser um exemplo que todo mundo já acompanhou em algum momento da vida, direto ou indiretamente, né? O tempo da construção, raramente a gente vai conseguir ter um final de obra dentro do prazo prometido no momento da contratação dos pedreiros, caso seja uma obra simples, e muitas pessoas acabam contratando diretamente o pedreiro, ou mesmo o engenheiro civil, que foi fazer ali uma obra mais complexa, ou com um controle mais profissionalizado, né? Então, o tempo de entrega
nem sempre, raramente, ele é atendido nesse tipo de obra, se você for falar com a maior parte das pessoas que já passaram por isso, certo? Já dentro de uma empresa automobilística, se você tem um projeto junto a fornecedores, poucas vezes o tempo ele acaba sendo excedido, dependendo do tipo de projeto, obviamente, e do tipo de acordo. Porque nesse tipo de empresa há um hábito de influenciar no custo do seu fornecedor. Na base de multas. A multa ela acaba sendo um impacto forte no custo do fornecedor desse projeto. E ninguém quer pagar multa, né? E o custo também não é só na base de multa. O custo ele pode ser na base de necessidade de mais recursos do que havia sido planejado inicialmente. O custo pode ter uma variação na base de alteração do câmbio que não havia sido previsto, né? E outros fatores que não convém agora detalhar tanto. Qualidade percebida pelo cliente. A qualidade é uma outra característica muito importante na hora de fazer uma análise de custo de um projeto. O que é a qualidade? A qualidade, lá de gestão de qualidade, que alguns de vocês talvez ainda lembrem, diz respeito àquela característica que leva a uma decisão do cliente ou uma melhor percepção do cliente quanto ao produto que ele recebe. Então, para um cliente que busca o menor custo do mercado, dificilmente ele vai ir atrás também do item com maior qualidade, com maiores recursos, com maior potência. Por quê? Há alguma compreensão de que um age meio que contra o outro. Quanto menor o custo, mais dificilmente eu vou trazer recursos. Mas a qualidade pode ser, entre outras coisas, acabamento, velocidade, atendimento. Atendimento é uma característica que pode levar um cliente a escolher ou não determinada empresa, certo? Então, posso utilizar esse projeto como referência? O aprendizado dentro de projeto é muito importante para também haver uma maior eficiência na utilização de recursos, não apenas desse próprio projeto, mas também dos seguintes. Quando uma empresa trabalha com diversos projetos, espera-se que ela tenha uma evolução na execução e na gestão desses projetos, um amadurecimento que leve ela a ter uma melhor prática dentro desse ambiente com o passar do tempo. Controladas as mudanças de escopo. Quando há mudança de escopo? Projeto é muito comum ter mudança de escopo. O que foi definido no momento inicial, considerando que um projeto trata-se de uma iniciativa com resultado único, dificilmente vai ser a mesma coisa que vai ser entregue depois do tempo de vida desse projeto, certo? Por que isso? Porque você dificilmente... vamos trabalhar não só com exceções, né? No caso de uma construção civil, um edifício de 80 andares, onde vai ter que fazer todo um planejamento desse edifício para os próximos 2 anos de construção. A partir do momento que já está num piso controlado, ou seja, foi feita a fundação, eu não sei o que acontece para baixo do chão. Pode ser que haja variações, mas a partir do momento que tem a fundação bem estabilizada, dificilmente vai haver muitas variações nesse meu projeto. Vai subir todos os 80 andares bem próximo ao que havia sido planejado. Porque as variações tornam-se mão de obra, torna-se material, mas essas são variações que também acabam sendo bem conhecidas pelo pessoal que trabalha com isso. Beleza? Já um projeto de desenvolvimento de novos produtos. Esse é um projeto que eu quero criar um item inovador que vai agradar todo mundo e eu não sei nem o que vai ter ali dentro ainda. É um projeto que dificilmente ele vai ser entregue de acordo com o que havia sido conceptualizado no momento inicial, onde esse projeto foi aberto. Imagina um projeto ali numa Electrolux da vida que quer criar uma geladeira com Bluetooth, com caixas de som embutida, né? Pode ser que já tenha no seu time pessoas que tenham conhecimento avançado, mas o mais provável é que tenha, dentro de uma empresa como essa, diversas pessoas que trabalham com conhecimento desenvolvido na área de eletrodomésticos, na área de condensadores. Mas eles vão ter que
buscar conhecimento na área de interconexão. E isso é uma coisa que muitas vezes é feita uma análise de tempo, uma análise de recursos, diferente do que vai ser executado na vida real. E, finalmente, uma outra característica de projeto que é importante ser verificada são aspectos culturais. Como que é feita a gestão do meu projeto na minha empresa? Eu utilizo gestão ágil, eu utilizo gestão tradicional, eu tenho uma certa flexibilidade no escopo, eu tenho uma certa flexibilidade no custo, né? Depende da empresa, vai ter uma cultura própria que vai reforçar mais uma ou outra característica. Se forem olhar aí nas montadoras grandes aqui da região, comparar, por exemplo, Volvo e Renault, que é um exemplo que acaba sendo bem conhecido pelo pessoal das engenharias, e também são empresas que têm características bastante diferentes. A General Motors também poderia entrar no exemplo, mas vamos manter aí a francesa e a sueca, né? Vocês talvez, conversando com amigos, entendam ali algumas diferenças de gestão. Estou trabalhando com um grupo que faz análise desse tipo de ambiente e eles indicam ali como que uma utiliza mais processo ágil, a outra utiliza mais processo tradicional. Há uma tentativa de mix, já que hoje em dia o mercado leva a uma certa tendência, então tem a cultura externa da empresa também, né? Mas é preciso entender como que as empresas estão dispostas a trabalhar nesse cenário. Então, levando tudo isso em consideração, agora brincando um pouco de engenharia dentro do ambiente de projeto, né? Que é utilização ali de algumas análises quantitativas para identificar, para poder fazer uma melhor gestão desse tipo de abordagem. E para isso, a gente utiliza a ferramenta de análise de valor agregado, do inglês Earned Value Management. Podia ser também gestão do valor agregado, tá? Depende da literatura que vocês vão consultar para conhecer mais sobre o assunto. Já que gestão de projeto acaba sendo uma característica que todo engenheiro acaba mexendo em algum momento, é interessante trazer isso para a gestão de custos ao avaliar os custos do projeto. Beleza? Então, ao trabalhar com análise de valor agregado, nós temos ali três principais fundamentos. Um deles é o Planned Value, PV, ou custo planejado, o valor planejado, que indica qual que é o valor que você tem, que essa empresa tem, que o projeto tem a consumir de receita para a concepção desse projeto, concepção e execução desse projeto, né? O segundo deles é o custo orçado para o que foi realizado até aquele momento. Então, enquanto o Planned Value ele é definido no momento inicial do projeto, o Earned Value ele trata do valor que foi sendo agregado até o momento do seu controle, do seu plano de controle sendo executado, né? Você está controlando o projeto e vai verificar que 40% do projeto foi finalizado. Estamos aqui no quarto marco. Nesse momento, eu deveria ter gastado 200 mil reais. E eu já gastei 240 mil reais. Estou com 20% a mais de custo do que eu deveria. Como que eu ajo num ambiente como esse? Beleza? E isso vai indicar a parcela do orçamento que deveria ser gasta considerando esse trabalho realizado até o momento, que é o valor agregado, é o valor que eu já agreguei ao meu projeto. Legal? E o terceiro fator é o custo actual cost, no sentido de custo real, tá? Não é o custo só no momento, já que o custo no momento poderia ser entendido também como o custo orçado para realizado até aquele momento. Mas sim, o custo que eu tive, que eu desembolsei ao final da minha obra, ou mesmo durante a execução dela. Mostra os custos reais decorrentes do trabalho já realizado até a data de status, proveniente dos dados financeiros, o quanto já foi desembolsado, que é o quanto já foi gasto, o quanto que já tive ali de reais saindo da conta da empresa. Opa. Cadê? Ali.
Droga. Travou. Nossa, agora. Retornando. Então, nós trabalhamos com 5 índices iniciais relacionados aos fundamentos básicos. São eles: variação de custo, variação da programação, no caso do planejamento, do tempo, né, da programação, variação do tempo, e índice de desempenho do cronograma. Eu vou fazer ali uma identificação de qual que é a taxa, o índice, né, com o qual o meu cronograma desempenhou. E o quinto deles é o índice de desempenho do custo. Quanto que eu gastei a mais ou a menos, qual que é a taxa, o índice que eu gastei a mais ou a menos do que eu deveria ter gasto até aquele instante. A variação de custo, ela é calculada através do custo previsto menos o custo real. Então, eu havia previsto que até esse momento eu teria gasto 100 mil reais, gastei 40 mil reais. Então, eu tive ali, a variação do meu custo foi de 60 mil reais. Do planejado, então vai tratar ali o valor orçado, que é o valor que eu havia planejado, que tinha sido colocado no orçamento para aquele projeto, menos subtraído do valor agregado, que é o quanto que eu já agreguei no meu projeto. Às vezes a gente consegue atingir o mesmo resultado técnico, operacional, com menos recursos, e não digo apenas de recursos financeiros. De repente, a quantidade de horas trabalhadas foi inferior ao que havia sido originalmente planejado. Então, posso fazer ali o meu schedule value, o meu valor do agendamento, ser reduzido ou aumentado a partir disso. Índice de desempenho do agendamento, ele vai tratar do meu valor agregado dividido pelo meu valor planejado. Então, nesse caso, ele cria não um número diferente do que eu tinha aqui atrás, não um número em reais, por exemplo, ou em horas, mas sim uma taxa, um índice. E isso permite que eu faça umas comparações maiores que, eventualmente, só com o valor não seria interessante eu avaliar. E índice de desempenho de custo também trata de um índice na qual eu vou fazer a divisão do meu valor agregado, o quanto que eu já beneficiei meu projeto, dividido pelo meu custo real, o quanto eu já desembolsei para o meu projeto. Esse índice ele vai mostrar a conversão. Ele vai mostrar a conversão entre os valores reais consumidos pelo projeto e o valor agregado no mesmo período. Vou ter uma taxa ali que... Para que serviria uma taxa como essa? Se eu tenho 20% do meu projeto concluído e eu gastei 10% a mais do que eu tinha planejado até aquele momento, ou eu vou ter que ter um controle para reduzir o meu custo nas próximas etapas, mas nem sempre uma coisa está... porque eu gastei mais na fundação, eu vou ter que gastar menos na cobertura. Não é uma lógica muito óbvia, assim, não fica difícil de você fazer essa conexão. Mas se você teve um aumento de 20% no seu custo da fundação, talvez você tenha um aumento de 20% em todo o seu projeto, dependendo, por exemplo, se foi em mão de obra que teve um aumento. Certo? Mão de obra de uma etapa, possivelmente também, que teve um aumento, possivelmente também vai ter um aumento na outra etapa. Beleza? E a partir disso, a gente consegue começar a fazer uma análise da previsibilidade. A previsibilidade ela é composta, a gente faz a análise através de 6 índices.
O primeiro índice é através do o valor estimado ou do valor financeiro necessário para concluir a minha obra. A partir do momento que eu estou agora, já estou 5 meses concluindo o meu projeto, trabalhando no meu projeto, então eu tenho que saber o quanto que falta para que eu consiga concluir esse meu projeto lá na frente. O estimado ao completar o projeto, qual que é o valor que eu acredito que eu vou ter gasto lá na frente. É uma diferença entre o quanto falta para concluir e o quanto eu vou ter gasto ao final, certo? Variação na conclusão, quanto que eu vou ter variado no meu orçamento. Então, hoje, 3 meses de projeto, faltando 5 para o final do orçamento, eu acredito que a minha variação, os números me dizem que a minha variação tende a ser de R$ 100.000 ou 20%. Planejado na conclusão ou na duração prevista, né? E tem horário da conclusão, ou quando que vai ser feita a conclusão, e o intervalo, o delay, o atraso na minha conclusão. As fórmulas estão aqui a seguir. Do ETC, principalmente, Estimate to Complete, ele acaba sendo um indicador que ele tem algumas variações dentro desse mesmo indicador, dependendo de qual que é a nossa abordagem. Se ela é pessimista, otimista ou realista. Então, o valor financeiro necessário para se completar o projeto pode estar trabalhando de forma genérica. O meu... Só um instante. Caramba. Então, voltando aqui, perdão. O valor financeiro necessário para completar o projeto, ele vai ser o custo orçado menos o meu valor projetado. E sobre um índice específico. Que índice seria esse? Depende. Se eu acredito que não houve uma variação do meu... Se eu verifiquei que não houve uma variação do... Alô? Estão ouvindo? Tá. Tudo bem. Então, se no meu projeto eu identifiquei que nesses últimos 3 meses não houve uma variação de custo, eu estou bem onde deveria estar, ou de tempo, eu também estou onde deveria estar, não sem variação, o meu índice é igual a 1, certo? É o tempo planejado sobre o tempo executado. Então, esse meu índice morre. Vou pegar a caneta aqui. E eu vou trabalhar somente com a variação. Aí eu posso fazer o ETC através do índice de desempenho de custo. Como que eu verifico o meu desempenho de custo? É a minha variável CPI, que a gente havia olhado ali agora há pouco. E uma tendência negativa ou positiva obtida nos meus custos até então vão levar eu a ter uma previsão diferente do meu custo total lá na frente, beleza? Então, se esse CPI, se tiver um índice de custo elevado, maior do que 1, a minha previsão de custo lá no final também vai ser maior do que havia sido planejada. Assim como se tiver uma redução, a mesma coisa. Essa é uma estimativa realista, tá? Foco aqui, estimativa realista. Opa. E era isso, em termos de contas, mas focando aqui rapidinho. Mesa 7. Não, não é esse. Meu navegador tá onde? E aí, galera, viram que aumentou o nosso prazo para voltar às aulas? Dia 28 agora.
Só um instante que eu já volto aqui com vocês. Tem que pegar aqui uma informação. Cadê? Achei, tá aqui. Tá. Então, além dessa parte da aula aqui, que já estava ali na aula 7, né? Tem o professor bonitão aqui. Os slides da aula. Vocês vão ver também lá que tem a atividade Custos em Projeto. E a atividade, eu vou abrir aqui na atribuição. A visualização de vocês é levemente diferente da minha, mas o que eu quero aqui? Quero que vocês... Deixa eu ver, se eu aumentar um pouco aqui a fonte. Vocês escutam aí o som ambiente aqui do vizinho? Tá, que bom. Tá, vamos lá. Leitura guiada agora. Então, entregar num arquivo Excel, ou XLS, ou XLSX, né, versão mais nova. E nesse arquivo, na primeira planilha, na primeira aba ali, deverão fazer o cálculo e análise do texto abaixo aqui, um estudo de caso, tá? Então, projeto e fabricação de vidros. Um fabricante de vidros para automóveis estabeleceu, após pesquisa realizada pela engenharia de produção, os valores padrão para o projeto do novo vidro dianteiro do classe C da Mercedes. Os valores foram usados na orçamentação do projeto de fabricação do vidro. Então, no momento do projeto de fabricação do vidro, foi feita essa orçamentação. Aí tem os insumos, tem um preço padrão, quanto que eu vou gastar de insumo, qual que é o preço de cada insumo. Mão de obra direta, 1 hora, preço por mão de obra. Perdão. Preço por mão de obra, R$10 por hora. Então, estabeleci a fabricação de entrega de 150 mil vidros em 15 meses. Nos 5 primeiros meses foram produzidos somente 49 mil, considerando que a expectativa é que fosse 50 mil vidros por mês, fazendo uma divisão rápida ali, está abaixo da meta, enquanto o projeto indicava a produção de 50 mil. Né? Analisando o orçamento e comparando com o realizado para os 49 mil vidros fabricados nos 5 primeiros meses, constatou-se que havia variação de 39 mil vidros a mais do que o orçado. Então, a contabilidade nos primeiros meses registrou a seguinte informação sobre o projeto da produção de vidro. A matéria-prima custou 147.600 e foram empregados na produção de 41 mil quilos. Mão de obra direta assinalava 50 mil horas de trabalho no custo de 588. Logo, teve um aumento aqui também do custo da mão de obra. Então, faça análise do valor agregado desse projeto para os 5 primeiros meses. Quanto que é o custo padrão do vidro traseiro do classe C usado no projeto? A variação de custo encontrada na análise de valor agregado foi causada pela variação de preço e de quantidade da matéria-prima e de mão de obra direta para os 49 mil vidros. Detalhar a variação encontrada. E com base na variação do item B, escreva um relatório sobre as variações encontradas. Então, o primeiro passo de vocês é construir a tabela. Essa tabela aqui vocês vão fazer lá no Excel, que foi o que eu falei, beleza? E a partir da tabela aqui, vocês também conseguem fazer os demais itens. São contas fáceis. O PDF
tá online ali já para vocês, que é esse da aula de hoje, com as fórmulas todas, explicação de cada uma delas ali. E vocês podem, então, fazer uma identificação de cada. Ao fazer cada conta, vocês conseguem verificar se está acima, abaixo, se está adequado, certo? Em relação ao que deveria estar. Beleza? Essa é uma atividade individual que tem que ser entregue no AVA. Então, não tomem cuidado ali, façam uma copiem e colhem essa planilha aqui no seu Excel e trabalhem em cima dela. Acaba sendo mais fácil para vocês e para eu corrigir também, que aí fica padronizado, fica mais fácil, mais rápido, tá? Quanto à correção, para a semana que vem, agora no feriado, eu vou fechar as correções que faltam e semana que vem eu entrego para vocês as notas parciais, beleza? E para a aula de hoje, o que eu tinha para mostrar era isso. Agora, o tempo que sobra é para vocês poderem executar esses cálculos. Beleza? Valeu, Danilo. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Opa. Bem, temos aqui 6 pessoas comigo, então 5 pessoas. Valeu, povo. Qualquer coisa, eu vou estar aqui mais um tempo com vocês, tá? Mais uma horinha. Então, me avisem se precisarem de algum auxílio. Vou tirar a minha tela daqui.